Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje nós temos a nossa revisão de ciências para a nossa atividade avaliativa. Vamos começar o conteúdo com fusão. O que é fusão? Vamos relembrar lá. Fusão é a mudança do seu estado sólido para o estado líquido. Se eu deixo o meu gelo numa superfície e com o decorrer do tempo a gente percebe que tem aquela fase líquida, essa é a fase da fusão. Depois disso, nós temos a vaporização. A vaporização é o nome dado ao processo de passagem de uma substância líquida para o gasoso. Se eu coloco uma água para ferver, aquele vaporzinho que sai é o processo de vaporização. Solidificação. Solidificação é a transição da fase na qual uma substância passa do seu estado líquido para o sólido, através da diminuição da temperatura. Então, quando eu quero transformar a minha água em gelo, nós colocamos ela numa baixa temperatura para que ela solidifique. Então, o gelo é um exemplo de solidificação da água. Seguindo aí, nós temos a condensação. A condensação é uma das fases que ocorre a transformação da matéria do estado gasoso para o líquido. Onde que eu vejo isso? A hora que você vê na panela que você acabou de desligar o fogo, se você colocar a sua mão acima para que não queime, você sente umas gotículas de água. Então, aquelas gotículas são a fase da condensação. O vapor subiu e foi perdendo a matéria, transformando a matéria, e ela transformou no estado líquido. Então, eu posso sentir que há algumas gotículas de água na minha mão. Depois disso, vai cair na nossa atividade avaliativa as doenças da água. Então, eu vou relembrar para vocês uma das doenças que também é conhecida como leptospirose. Como é que é a leptospirose? É uma infecção humana que é resultante da exposição direta ou indireta à urina de animais infectados. Um dos animais que a gente conhece, né, que transmite a leptospirose, é o rato. Então, se eu tenho contato com uma água que teve contato com esse rato, Então, nós temos contato com a bactéria da leptospirose. E essa doença, ela nos traz febre alta, dor de cabeça, sangramento, dor muscular, calafrios, olhos vermelhos e vômitos. Então, é uma doença que a gente tem contato direto ou indireto. Como que é esse contato direto? Se eu piso naquela enxurrada que está vindo, eu posso ter uma grande chance de ter essa infecção, essa doença chamada leptospirose. Indiretamente, quando eu não lavo meus produtos, eu não lavo as minhas mãos, então eu tenho esse contato indireto, porque essa água teve contato com a leptospirose e eu não lavo os produtos antes de consumir, verduras, legumes, frutas e folhagens, né? Como que a gente consegue conter a leptospirose? Saneamento básico, não brincar com água da enxurrada e sempre lavar os nossos alimentos, ter água filtrada, saneamento básico também. Sempre, todas as doenças que são relacionadas à água, elas sempre têm como base saneamento básico. Seguindo aí a nossa matéria, nós temos os rios voadores. A gente estudou em sala de aula. Se você recordar, eu expliquei bastante, bem tranquilinho, o que são os rios voadores. Os rios voadores são fluxos concentrados de vapor formando uma massa de ar. Elas são invisíveis. E aí nós temos em determinadas regiões da Amazônia. Lembra lá que eu falei para vocês que a nossa geleira estava derretendo e estava tendo muitas chuvas em São Paulo e na região sul? Então, eu ainda falei para vocês, são os rios voadores. Aí tá tendo aquela sucção que a árvore puxa, né, a gotícula de água e devolve para o céu e transforma aqueles rios voadores. É através da evaporação, aí a nuvem fica cheia daquele líquido e aí ela vai andando, levando chuva para outros lugares. Esse processo da nuvem estar carregada de água. Ou também tem outro exemplo, quando você vê que nós temos um pequeno rio próximo a árvores, que aí é citada na região Amazônia. Então,
Essas árvores, elas puxam a água dos rios, ela evapora e ali transforma os rios voadores. Então, são nuvens carregadas da água dos rios. Seguindo aí nossa matéria, nós vamos ter também sobre a composição do ar. A composição do nosso ar. Então, o que ele é composto? Ele tem entre os gases existentes na atmosfera, nós temos o oxigênio, o gás nobre, que tem o hélio, neônio, argônio, criptônio, radônio, genônio, nitrogênio e gás carbônio. Então, nós vamos ter em mais concentração na composição do nosso ar o nitrogênio, depois o oxigênio e os outros gases que aqui foi citado. Seguindo aí, nós temos a atmosfera terrestre. Nós temos uma foto muito bonita do nosso planeta Terra e uma representação da nossa atmosfera. A atmosfera é uma camada de gases que envolvem a Terra e é retida pela força da gravidade. A atmosfera terrestre protege a vida na Terra, absorvendo, sim, a radiação ultravioleta, aquecendo a superfície por meio de retenção de calor, né, o efeito estufa, e reduzindo o extremo da temperatura entre o dia e a noite. Então, ela protege a gente dos raios solares, né, para que a gente não morra com calor extremo. Então, e aí ela também faz aquela retenção de calor para que à noite nós não soframos tanto frio. Nós temos agora as chuvas ácidas. O que são as chuvas ácidas? São os gases que são liberados na atmosfera através de queimas ou indústrias. O que acontece? Aqueles gases poluentes estão em contato, né, no ar. E aí, lá na nossa nuvem, essa queima de gás fica lá retida e depois ela vai descer em forma de chuva ácida. Nós temos uma representação dessa imagem. Nós temos aí a indústria e logo ao lado nós temos uma pequena floresta. Então, essa chuva ácida, ela provoca destruição, né, da nossa árvore, das árvores, e também traz alguns tipos de doenças respiratórias para nós. E esse é o nosso fim da nossa revisão da nossa atividade avaliativa de ciência. Espero que vocês tenham entendido bem. Volte lá naqueles vídeos que a gente já gravou. E é isso, toda sorte do mundo para vocês. Um beijo, estou com saudade.